De volta, e olha só, Nath, a maior noite do cinema está chegando. O mundo inteiro volta aos olhos para o Oscar de 2026, a premiação mais famosa da indústria cinematográfica. É a noite em que atores, diretores e produtores celebram os filmes que marcaram o último ano. E esse ano o Brasil vem em peso, viu? E pra gente conversar sobre as expectativas da premiação, hoje a gente recebe João Marcos Carneiro, ele que é jornalista. Isso aí, seja bem-vindo, João. Obrigado, meninas. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais num programa chamado Band Mulher, na semana do Dia da Mulher, que foi aí domingo. Então, um prazer muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite. A gente adora falar sobre esse assunto, né, de entretenimento, principalmente Oscar. A gente sempre fala sobre notícias aqui. E você que é um especialista no assunto, quero saber o que nós podemos esperar para o Oscar deste ano. Então, a gente pode olhar com os olhos Brasil e com os olhos geral. Então, tentando ser o mais imparcial possível. O Brasil vem forte com o Agente Secreto, com o Wagner Moura. São 4 indicações para o nosso país. Então isso é muito importante. Eu particularmente gostei mais desse filme do que o do ano passado, Ainda Estou Aqui, que também foi forte. Sim. Eu acho que tem mais tendência deles levarem filme internacional do que as outras premiações que envolvem os artistas norte-americanos, enfim, de língua inglesa mesmo, que a gente sabe que tem essa tendência de uma premiação favorecer os filmes e os atores que já são mais conhecidos, né? E o próprio Wagner, eu acho que ele tem ali... ele concorre com o Leonardo DiCaprio, com o Michael B. Jordan, com o Ethan Hawke. Só nome grande, então né? são nomes gigantescos. Sim. Com certeza. A gente fica aqui na expectativa, mas realmente é um time de peso aí, difícil. E quando a gente fala em outras premiações, isso é um bom termômetro pra gente entender também o que a academia vai querer? Por exemplo, o BAFTA, nós não levamos nada. Isso é um bom termômetro pra gente entender ou a academia tem um pensamento totalmente diferente das outras premiações? Assim, as pessoas que votam acabam sendo diferentes, mas não deixa de ser um termômetro, porque a gente vê mais ou menos o que eles pensam. Mas a gente sempre vê também pessoas que são indicadas em Globo de Ouro, em BAFTA, por exemplo, e que não vão pro Oscar. Por exemplo, eu lembro que quando lançou o último filme do The Rock, que também é outro cara gigantesco, e falaram, esse é o filme que vai dar o Oscar ao The Rock. Ele teve em outras premiações e no Oscar não foi indicado. E eu particularmente gosto muito do The Rock e fiquei até triste, né? Então é um termômetro. O Wagner esteve em todas as premiações, por mais que não tenha levado. Então isso também é um ponto importante. E acho que tem uma outra questão, a gente fala muito do Wagner, mas tem um diretor de fotografia do filme Sonhos de Trem da Netflix, que também está concorrendo e que é brasileiro. Que legal. Então aqui a gente também tem outro concorrente forte, que a gente fala sempre muito do Agente Secreto, falou ano passado do Ainda Estou Aqui, mas tem esse outro brasileiro aí concorrendo também. Olha, então eu vou ficar de olho nesse daí também, gente, porque, né, o Brasil precisa levar alguma estatueta. Mas vai. Quando a gente fala sobre Oscar, pessoal de casa que gosta de assistir, mas ainda não assistiu os filmes que estão indicados, é sempre importante assistir antes da premiação? Pra pessoa que é cinéfila, que gosta mesmo de ir no cinema ou de assistir no streaming, eu recomendo, assim, né? Pra gente poder ter uma base, de poder depois dizer... Porque como envolve o nosso país, a gente fica, então não ganhou, foi injusto. Acho que é legal a gente ter uma percepção. Não ganhou, mas por que não ganhou? Porque o outro filme eu assisti, eu gostei mais. Por exemplo, dos 10 que estão no melhor filme, eu gostei de outros mais do que o Agente Secreto. Eu acho que tá tudo bem, a gente tem que ser também... tem que ter o patriotismo, mas eu acho que tem que ter a nossa opinião pessoal também. Não é porque é Brasil que necessariamente eu quero que ganhe, independentemente de qualquer coisa. A não ser que seja um filme que eu vou olhar e falar, mas perdeu pra esse aí, é sacanagem também. Mas pra gente poder ter a nossa opinião pessoal. Acho que a coisa mais importante é a gente ter a nossa opinião pessoal. Com certeza. Existem artistas que eles são muito mais midiáticos do que de fato agradam a academia. No caso, por exemplo, de Leonardo DiCaprio, como você mesmo citou, The Rock. E se o fator Wagner Moura ter atuado em português pode ser um fator ruim para ele nesse caso? Com certeza. Eles nunca vão dizer isso abertamente, mas é óbvio que pesa, que a gente já viu outras vezes. Então, o próprio Oscar do ano passado, muito se criticou da Fernanda Torres não ter ganhado e para quem ela perdeu. Mas é a opinião do povo, né? Vou discordar dos críticos de cinema,
né? Porque uma coisa é você ser crítico de cinema, Claro. o cara que estudou pra isso, e a outra coisa é você assistir pra ter sua opinião pessoal. Então a gente não entende da técnica, né, da fotografia, né, daquela parte de filmagem. Porque, por exemplo, a gente tem filmes que claramente a forma como eles contam a história é muito diferente um dos outros. Então isso também acaba pesando naquele cara, naquele diretor que teve uma visão diferente de como contar essa história, ou até de como mostrar os fatos, né? Os ângulos de câmera, tudo isso acaba importando. Mas a gente não, a gente assiste pro nosso divertimento, eu diria, né? Então é difícil a gente dizer que eles levam isso em consideração, mas acaba sendo um fato. Né? A gente sabe, a gente fica triste com isso. Eu, sinceramente, eu acho que o trabalho do Wagner foi o melhor pra esse ano como ator, né? Brilhante. Então, eu acho que... Só que, uma coisa que pega. O filme do Michael B. Jordan, que é o Pecadores, ele bateu o recorde de todos os tempos em indicações. Foram 16 indicações. Os outros filmes que tinham mais indicações até agora tinha sido Titanic Nossa. e o La La Land, que é de poucos anos atrás, que tinha 14. O Pecadores teve 16. Isso também já é um termômetro, Ele né? ter igual feito você tava falando. Gêmeos também. E ele ter feito Gêmeos. Se bem que o Wagner, ele também interpreta meio que 3 personagens ali. verdade. Ele interpreta ele de verdade, ele se passando por outra pessoa, e no final do filme, né, dando spoiler, o filho dele. E ele no passado também. Então. Então são esses personagens. Acaba sendo tudo a mesma pessoa, menos o filho, né? E o Michael B. Jordan, que são os gêmeos. E aí que eu acho que é o diferencial também. Ele interpreta os gêmeos na mesma cena. Então ele tá contracenando contra alguém que ele nem tá vendo. Também é um ponto importante. Então tem o termômetro do filme, com 16 indicações, o maior de todos os tempos. Por mais que eu gostei, mas não gostei tanto assim. Mas, pô, 16 indicações, eu vou brigar contra isso? Não tem nem como. Sim. Então são essas questões aí que acho que a gente tem que pensar um pouco e analisar também. E, João, a gente sabe que Michael B. Jordan, ele é muito grande e teve muita campanha publicitária em cima dos Pecadores, por exemplo. Eu vi bastante no TikTok, no Instagram. Você acha que também isso aumenta as chances de levar uma estatueta? Com certeza. Eu lembro que quando ele lançou ano passado, acho que foi mais ou menos nessa época, em março. Então você vê, já faz um ano. A galera começou tudo. É o filme do Oscar, é o filme do Oscar. Sim. E aí, tipo, de março até aqui, se passou um ano. Então já meio que se perdeu um pouco esse gás. Eu acho que na época foi muito forte, com o tempo a gente foi esquecendo. Sim. Aí eu peguei agora pra rever, falei, não, ele é forte mesmo. Mas o quanto também que esses filmes que acabam lançando muito tempo antes, eles perdem essa força. Eu acho que pode ter um pouco disso também. Tanto é que eles não ganharam, assim, dessa forma tão simples, as outras premiações que teve esse ano. Sim. Então a gente pode ver isso como um termômetro para que é forte, teve muita campanha, na época isso foi muito importante, mas talvez agora já tenha perdido um pouco aquele hype do momento. Vamos ficar de olho então, hein, Nath? Vamos finalizar com uma pergunta assim, tem 30 segundinhos. Qual é o futuro do cinema? A gente olhando Timothée Chalamet e Jacob Elordi, que são os novos carinhas, assim, de Hollywood. Futuro do cinema em 30 segundos. Eu gosto muito do Jacob Elordi, acho que ele vem muito forte como, inclusive, ator coadjuvante. Frankenstein. Gosto muito dele. Foi o meu filme favorito do Oscar, é o Frankenstein. Eu amei também. Pronto, falei. Eu queria falar nesse momento. E o Timothée Chalamet já vem a 3 indicações como melhor ator também. Então, são 2 nomes que com certeza vão estar aí nas premiações todos os próximos anos. Já estão agora e vão continuar. Com certeza, arrasou, Ai, que João. bate-papo delicioso. Amamos, Obrigada. muito obrigada. Volte sempre, viu? Obrigado, gente.